o estilo do jogo que o Flamengo adotava, independentemente do técnico, desde o Jorge Jesus, era a imposição, ter a bola, jogar no campo do adversário. Repentinamente, da estreia do Renato, o Flamengo jogou recuado, o segundo tempo todo, primeiro tempo boa parte, sem conseguir ficar com a bola, sem conseguir sair jogando, tomando pressão e rezando para o jogo acabar. É claro que vai sempre há uma ala de torcedores, especialmente aqueles que, por alguma razão, não gostavam do técnico anterior, que vão tentar justificar o injustificável. O Flamengo jogar dessa maneira é injustificável. Algumas pessoas falam, mas o Palmeiras joga assim. O Palmeiras é o Palmeiras, o Flamengo é o Flamengo. O Palmeiras tem as suas características, algumas temporadas prefere esse tipo de jogo, era assim com o Felipão, contratou Mano Menezes, né? Foi assim com o Cuca muitas vezes, quando foi campeão brasileiro, e agora. Então, no meio do nada, o Flamengo vai mudar as características, então teria que mudar até o perfil do elenco, porque o perfil do elenco do Flamengo não é para isso. Não por acaso, você vê o Arrascaeta não participar do jogo, o Gabigol não participa do jogo, o Everton Ribeiro muito pouco, porque a bola não passa nos pés dos caras. O time só fica tomando pancada, se defendendo, o Diego Alves salvando. Essa atuação do Flamengo foi extremamente perigosa. Se essa estratégia, algo parecido, for utilizado no jogo de volta, o risco de uma eliminação será muito grande. Lembrando que o Defesa e Justiça contra o Palmeiras, com esse estilo semelhante, bem parecido, nas duas ocasiões que enfrentou o Palmeiras, levou a melhor. Por quê? Perdeu em casa, na fase de grupos, jogando melhor, e desfalcadíssimo. Tinha 11 desfalques na ocasião, o Defesa e Justiça, por conta da Covid, e venceu depois no Allianz Parque. E na Recopa, já falei, vou lembrar, perdeu na Argentina e jogou em Brasília, onde o Palmeiras fez aquela partida, porque não podia ter jogo em São Paulo, né? E nos pênaltis foi campeão da Recopa Sul-Americana. Então, é uma equipe que já está acostumada a esse tipo de situação. Enfrentou um time brasileiro, um time importante que é o Palmeiras, em duas ocasiões esse ano, perdeu em casa e ganhou fora. E uma vitória por digamos, 2-1, dá a classificação em defesa. Uma vitória por 1-0 leva para os pênaltis. Então, está muito aberto. Eu acho que é fundamental que o Renato converse com os jogadores mais experientes. E eu vou citar alguns. Diego Alves, herói do Rubro Negro da noite de quarta-feira, disparado, várias defesas, como você falou, algumas dificílimas. Rodrigo Caio, Luílio Arão, Felipe Luiz, Diego Ribas, esses jogadores, Everton Ribeiro, são jogadores experientes, com perfis diferentes, que podem conversar com eles sobre como o time funcionava melhor. Não sempre, claro, mas em determinados momentos com o Domenech, em determinados momentos com o Rogério Ceni e do seu auge com o Jorge Jesus. Esses jogadores são vencedores, acostumados a jogar num estilo que é totalmente antagônico em relação ao que o Flamengo levou a campo. Olhar só para esse jogo e para o placar, beira a ingenuidade. Aliás, é ingênuo, não é nem beira, bem ingênuo. Achar, não, ganhamos aqui o jogo do torcedor, ganhamos esse jogo, o importante é a vitória. E essas muletas que o Renato usou, faça-me um favor, saber sofrer. Ninguém entra em nada para saber sofrer. Ninguém joga futebol para sofrer. Ninguém vai para uma atividade profissional para sofrer. Ah, eu tenho que saber sofrer. Não, você vai para fazer o seu melhor. Se o sofrimento for obrigatório, ou seja, você vai enfrentar, no caso de uma disputa, um confronto, um adversário muito poderoso, talvez você tenha que sofrer e tenha que saber sofrer. O Defesa e Justiça não é esse time. Tá? Não é uma equipe que vai se impor assim, como se impôs, porque o Flamengo assim permitiu. Havia desfalques importantes, é verdade, mas a proposta foi essa. A proposta foi, vamos nos entrincheirar e nos defender. E aí você tira do jogo vários jogadores que são talentosos, os mais decisivos, e você acaba ferindo terrivelmente a característica do time e do clube até. Porque esse não é o perfil do clube, jogar dessa maneira. Jogar para defender 1-0, ainda mais com ótimos jogadores que estão ainda no elenco. Então, acho que foi uma noite de um alerta bem perigoso para o Flamengo. Vejamos se o Renato vai fazer isso. O melhor a fazer é conversar com os jogadores, ver o que eles pensaram, ter convicção absoluta de que eles não gostaram de jogar daquela maneira, porque não é assim. Lembrando o seguinte, até a rodada em que o Ceni foi o técnico contra o Atlético, apesar da pífia atuação em Belo Horizonte e do muito fraco segundo tempo contra o Fluminense, que foi o jogo anterior, o primeiro tempo foi bom, o Flamengo era o time do brasileiro que menos oportunidades de gol, de finalização, concedia aos seus adversários, na média, por jogo. Ou seja, poucas vezes os adversários chegavam na área do Flamengo. De repente, tomou muitas finalizações da Chapecoense com o Maurício de Souza e agora tomou um calor absurdo do Defesa e Justiça. Então, é uma mudança muito brusca, isso é muito perigoso, não é a natureza desse time, desse elenco, e acho que o Flamengo flertou com o perigo, porque esse resultado, se pautar a estratégia do próximo jogo, vai colocar o time numa sinuca, num risco muito grande, ainda há tempo de parar, pensar, e não adianta o Renato falar aquelas coisas, tipo, importa o resultado, do que adianta jogar bonito e vencer. Essa é a associação mais desonesta intelectualmente que o ser humano pode utilizar, para qualquer atividade profissional. O negócio é jogar feio e ganhar. Ninguém trabalha para fazer algo ruim esperando o melhor resultado. Você procura fazer o seu melhor em qualquer atividade profissional para ter o melhor resultado. No futebol, você não é jogar bonito. Jogar bonito é muito subjetivo. O que é o jogo bonito? Para uns é de um jeito, para outros é de outro. É você jogar bem
para estar mais próximo da vitória. Isso vale para qualquer modalidade esportiva, né? Você procura o quê? Jogar bem, praticar bem aquela modalidade, aquele esporte, para você ficar mais perto da vitória. Porque jogar bem aproxima da vitória. Jogar mal, gente, aproxima da derrota. Mas o futebol é um esporte maluco, e por isso que ele é fascinante. E, às vezes, circunstancialmente, como aconteceu lá nessa partida aí na Argentina, uma equipe joga mal e vence. E por que vence? Porque os adversários perdem gols, porque, como você disse, é realmente uma cagada. O Michael até que tenta bastante, ele chuta. Todo jogo ele chuta, a cada 28 minutos ele chuta no gol adversário, ele arrisca aquela jogada. E dessa vez deu uma grande sorte, até achei legal por ele, que é um rapaz muito esforçado, embora não valha 7,5 milhões de euros, né? A bola bate no Frias, no zagueiro, e cai dentro do gol, literalmente. O Saim, goleiro, não pôde fazer nada, porque ela descaiu e foi parar dentro do gol. Um lance de extrema sorte, né? Ou seja, não dá para dizer o contrário. E também a competência do goleiro Diego Alves, e um pouco de sorte, claro, porque sem ela não dá, né? Para fazer muitas defesas difíceis. Então, esse foi o roteiro de um jogo muito perigoso. E é um momento ainda de uma reflexão do elenco, da comissão técnica, para ajustar os rumos. E ter um jogo domingo contra o Bahia fora de casa, que é a oportunidade até de já fazer um ensaio do que vai ser quarta-feira. Se jogar dessa maneira, eu acho que vai se expor demais e o risco de eliminação será bem grande. Qual?